Eu sei que é dúvida para todas as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres um pouco mais. A gente vai falar de infecção urinária, de mitos e verdades. Nesta época do ano, eu acho que a gente sofre alguns riscos a mais. Sabe aquele biquíni molhado, né? Calor, suor, a gente sabe que a gente transpira um pouco mais. Será que isso pode aumentar a chance de infecção urinária? Vamos saber tudo com o urologista, Dr. Danilo Galante. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. O assunto é importantíssimo para as mulheres, até porque todas as mulheres que já tiveram infecção urinária sabem o quanto é, eu diria, incapacitante. A gente fica numa situação de dor, de desconforto e ao mesmo tempo de preocupação, né? E é algo que a gente sabe que tem que investigar, não dá para passar por cima, né, doutor? Primeiro, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Muito feliz de estar aqui. Infecção urinária é um tema muito comum em consultório. A maioria das mulheres, um dia na vida, terá uma infecção urinária. Realmente é algo que vem de uma vez e a paciente sente várias alterações, muitas vezes não sabe o que está acontecendo. E é uma queixa muito comum, né? Tanto de consultório quanto de internações de hospital, dá em homens, dá em mulheres. Uhum. A gente ainda tem um pouquinho mais? Pode dizer que as mulheres sofrem um pouco mais com isso? A maioria, na verdade, das infecções urinárias ocorre em mulheres. Uhum. Então, tem várias dúvidas dos pacientes. Acho que a ideia é explicar várias coisas. Tem coisas que a gente acha que pode trazer aí algum problema. E a gente está perdendo tempo pensando nisso. Vamos descobrir se é mito ou verdade. Vamos começar então? Lógico. Daqui a pouquinho com perguntinhas do público, @VocêBonitaTV, participe. Já teve infecção urinária? Pode contar o caso. Teve aí um caso que se agravou, a gente vai discutir aqui também. Na tela então, primeiro, mito ou verdade. Toda infecção urinária tem sintomas. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito? É mito. Tem infecção urinária que não causa esse desconforto todo? Tem. Uma coisa muito comum que os ginecologistas fazem no pré-natal é pedir exames de rotina. Uhum. Né? Então, é sempre pedir exames de rotina para avaliar se essa grávida tem alguma alteração ou não. E uma das coisas que acontece é aparecer infecções urinárias durante a gestação sem nenhum sintoma. Tá. Na verdade, várias pacientes têm infecção urinária sem sintomas. O mais comum, obviamente, é que eles apareçam, uhum. né? Então é legal para o pessoal de casa saber quais são os sintomas. Basicamente, a mulher começa a ter... Desculpa. Quer uma aguinha? Vai ir uma aguinha para o doutor, por favor. A mulher começa a ter alteração da parte urinária, ela começa a urinar de forma mais frequente, sentir que a bexiga dela está cheia, tá. O cheiro muda, a cor muda e ela começa a ter algumas alterações de ter que toda hora procurar o banheiro, ela começa a se sentir incomodada. Esses são os principais sintomas. Tá. Mas é fato que nem toda infecção urinária dá sintoma. Muitos pacientes internados acabam desenvolvendo uma infecção urinária. Uhum. Aparece algum sintoma inespecífico, uma dorzinha no corpo, alguma coisa. Uma febre, por exemplo. Uma febre. E isso pode ser, na verdade, uma infecção urinária que, sendo investigada, com certeza vai ser achado. Não é uma dor na região, né? Como a gente colocou há pouco. Ó, doutor, fica à vontade nessa. Obrigado. Para tomar uma aguinha. Não faz parte, já tive aqui alguns problemas ao vivo, né? Aliás, lembra? Uma vez, doutor, até fazer um parênteses, faz parte, não se sinta aí envergonhado, isso acontece, um spray de cabelo que um cabeleireiro estava passando no cabelo de uma das nossas convidadas. Na lei, assim, vamos dizer, sabe? Não parei mais de tossir, fiquei 1 minuto no ar tossindo, mais ou menos isso. Quase fomos para o break por causa disso, mas tá tudo certo. Vamos então para o próximo mito ou verdade. Esse então é mito. Se você estiver sentindo alguma coisa que não é de repente uma dor na região, mas que você está com outros sintomas, está meio caidinho e até uma febre, pode ser que seja infecção urinária. Sim. Mito ou verdade? Início das relações sexuais pode estar relacionado com infecções urinárias. E aí, relação sexual pode trazer uma infecção urinária? Verdadeiro, completamente verdadeiro. Tá aí. Tem uma síndrome da lua de mel, na verdade, que é a cistite da lua de mel. Tá. Então, num outro tempo, onde a maioria das mulheres começava a atividade sexual na lua de mel, algumas voltavam para casa com infecção, né, com infecção urinária. Por que isso acontece? Na verdade,
tem uma proximidade da região anal com a região vaginal, né? Que também está intimamente próxima com a uretra, que é por onde sai a urina. Então, essas bactérias, elas sobem, elas ascendem para dentro da bexiga, e essas bactérias, são elas que causam esses sintomas. Então, essa é a cena típica, né? A mulher, na hora de urinar, sente uma dor, né? No pé da barriga. Essa bactéria. Sim, ela sente uma dor no pé da barriga. E uma das coisas que a gente mais fala para as mulheres é se há relação nítida entre a infecção e a relação sexual. Tem mulheres que elas contam todas as vezes que eu tenho relação, ou quando aumenta a frequência de relações, eu tenho infecção urinária. Tá. E elas nem se dão conta disso. Então, uma das coisas que a gente sempre pergunta é, tem alguma relação? Tem. Prevenção. Prevenção é importante, né? Quando a gente fala de... essa foto mostra, então, a proximidade da uretra. A uretra da mulher é curta, ela tem mais ou menos 5 centímetros. Então, é muito fácil da bactéria sair do meio externo e ganhar a bexiga. Tá. Né? Então, a região da bexiga que está aqui é exatamente o local onde a paciente sente dor. Como é que uma das formas de prevenir? A gente vai falar de outras formas, mas em relação à parte sexual, iniciar a relação de bexiga vazia e, de preferência, depois da relação, esvaziar a bexiga. Eu ia te perguntar se era mito ou verdade que urinar depois da relação poderia, enfim, ajudar no quadro. Sim, pode prevenir. Pode prevenir, na verdade. Na relação sexual, o pub do marido, né, do namorado, ele acaba indo de encontro à região da uretra e ele acaba empurrando bactérias para dentro da bexiga. Além disso, forma um edema, um inchaço da região, que isso dificulta a saída dessas próprias bactérias. Tá. Isso facilita a infecção. Então, é sempre essa regra. Acabou a relação sexual, dá uma corridinha no banheiro, depois volta, namora. Mas o ideal é urinar. Acabou a relação sexual, vai urinar. Isso é o ideal. Perfeito. Agora, deixa eu te perguntar algo importante, até porque a gente está identificando alguns mitos e verdades, mas isso é algo feminino, íntimo, porque quando a mulher está numa crise como essa e ela tem que trabalhar, ela tem que buscar o filho na escola, tem que cumprir o dia dela, dá aquele pânico que ela está com aquela sensação que ela não consegue fazer nada. Existe algo, recorrer então a alguns, eu posso dizer, não sei se seria medicamento, mas aqueles princípios vendidos na farmácia que dão uma dilatada para que a mulher consiga urinar e pelo menos ficar com um desconforto menor, pode ser um recurso no momento de crise de infecção urinária? Pode. Tem algumas medicações que a gente chama de anti-inflamatório da parte urinária, né? Que é o famoso Pyridium e Cepurim. Eles mudam a cor da urina, então quando a paciente não está alertada, de repente a urina fica laranja, fica azul, um deixa laranja, outro azul, elas ficam assustadas, mas enfim... elas podem usar essas medicações, na verdade são medicações que aliviam os sintomas, mas não resolvem. Então, elas podem, digamos, ganhar tempo com essas medicações. Elas começam a tomar a medicação, elas ganham 24 horas, 48 horas. No máximo 48 horas? Sim, porque, na verdade, ela não está resolvendo o problema dela. Ela está tirando um sintoma, Buscopan, ou qualquer dessas medicações que a gente chama de antiespasmódico, ou seja, diminui as contrações, elas também vão tirar os sintomas. Mas, no fundo, é como um paciente com febre que você dá dipirona. Você tira a febre, mas você não resolve o problema. Entendi. Então, assim, até para o pessoal de casa, a gente vai citando alguns nomes até de princípios ativos, só que tem que procurar o hospital, fazer o exame de urina. E provavelmente vai ter que tomar antibiótico caso encontre ali, enfim, descrito no exame. Então não pode ficar usando por longos períodos esses salvadores aí. Exato. Mas que depois de conhecidos muitas vezes, né, depois que a mulher tenha uma primeira vez e tal da infecção urinária, eu mesma tive um período que eu falei, ai meu Deus, acho que eu vou andar na bolsa. Vai que eu tenho problemas de entrar no ar. Sabe assim, você começa a ficar meio preocupado com a situação. Então até pode, mas depois tem que fazer o exame. Com certeza. Não tem outro jeito. Não. E infecções urinárias recorrentes? Aqui a gente citou de relação sexual, a gente vai citar outros momentos, porém, aquela que a pessoa toda semana, ou pelo menos 2 vezes por mês, ela tem aí uma infecção urinária. É ligada à parte imunológica, assim, do sistema imunológico? Assim, teoricamente toda infecção ela tem alguma relação com o sistema imunológico.
Pacientes que têm um sistema imunológico melhor, né, não tem nenhuma doença crônica, por exemplo, eles vão ter menos qualquer tipo de infecção, seja ela respiratória, urinária, infecção de pele. Então, quando falamos de prevenção, por exemplo, sempre vai ter algo do tipo: tenha uma alimentação saudável, evite obesidade, sedentarismo, pratique exercício físico, coma direito, porque são hábitos que vão deixar o seu sistema imunológico melhor, né, e vão fazer com que você tenha menos infecção urinária. Perfeito. O fato é que muitas mulheres têm o sistema imunológico em dia, então é até avaliado o sistema imunológico, não tem nenhuma alteração, só que tem alguns hábitos, entre eles essa questão da relação sexual, entre eles passar o dia inteiro com roupa íntima úmida. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Como você falou no começo do programa, maiô, tempo de praia, o que a bactéria mais gosta é ambiente fechado, úmido e escuro, né? E isso, a região da uretra, a região vaginal, é ótimo para a bactéria. Né? Já tem bactérias normais ali e a chance delas subirem nessa situação é muito alta. Perfeito. Vamos para o próximo mito ou verdade, então. Olha lá. Na tela, mandem perguntinhas, @VocêBonitaTV. Mito ou verdade, infecções urinárias, 90% ocorre em mulheres. Isso é verdade, né? É verdade. A gente leva desvantagem em tudo, gente. Não é possível. Essa não precisava nem responder. Essa é realmente... Mas os homens têm. Que cara, os homens, a gente acha até... Eu tenho filho menino. Então sempre me disseram, para os meninos aí, é sempre mais difícil mesmo, até pelo canal e pela proximidade, né? Sim. Eu achei interessante o número, né? 90% é muita coisa, mas o número é real, né? Então 90% das mulheres, na verdade 90% das infecções ocorrem em mulheres. E aqui é uma explicação de por que acontece isso. Aqui é o sistema urinário do homem, aqui é o sistema urinário na mulher, inclusive ela está de biquíni, né? Pelo verão. Na verdade, da bexiga para cima, o sistema urinário do homem e da mulher são idênticos. Você tem aqui a bexiga, você tem aqui o rim, onde produz a urina, e esse tubinho aqui que é o ureter, de onde vem a urina do rim para a bexiga. A grande diferença está da bexiga para baixo. A uretra, que na mulher é curta, tem mais ou menos 4, 5 centímetros, no homem tem mais de 20 centímetros. Né? Então a bactéria ela para antes disso, no caminho, na uretra, no pênis, e na hora de urinar você acaba eliminando. Eliminando, entendi. Agora, as crianças, quando até os 2 anos, a taxa de infecção urinária é idêntica de meninos e meninas. Ah, é? Porque ainda não tem um desenvolvimento completo, né? E as crianças, elas estão numa situação imunológica muito semelhante entre meninos e meninas. E mais, os meninos, eles têm alguns problemas de nascimento, de rins que nascem com alteração, esse sistema pode estar alterado e favorecer a infecção urinária. Então, na verdade, até os 2 anos é muito semelhante. Vai passando esse tempo, quando chega nos 15 anos de idade, 16, 17, início das atividades sexuais. Mulher dispara. Entendi. Quando chega nos 20, 30 anos, filhos, e aí a questão do parto normal, parto cesárea não tem associação com infecção urinária, mas o parto normal, naquelas mulheres que têm alguma alteração devido ao parto normal, ficam com a tal bexiga caída, perdas urinárias frequentes, incontinência urinária, isso na verdade é um desarranjo, é um desbalanço entre a musculatura dela e a capacidade dela de segurar a urina. Isso favorece a entrada de bactérias. Entendi, por isso pode aumentar a infecção urinária. Então elas aumentam muito, as mulheres vão ganhando mais infecções urinárias. As idosas, até os 50, 60 anos é muito semelhante. Só que nos 60 anos o homem começa a ter a próstata aumentada. Então aí o homem começa a empatar, ele começa a ter o mesmo número de infecções urinárias na idade, quando idoso. Entendi. Porque a próstata aí tem os problemas de homem que não favorecem a eliminação da urina. E de novo a urina fica dentro da bexiga e favorece a infecção urinária. Então essas curvas elas vão alterando. Alterando ao longo da vida.
Entendi, muito bom. Vamos colocar mais uma perguntinha, agora a perguntinha do público, então, na tela. Um beijo, Verônica, obrigada. O que faz, então, a urina sair muito quente? Interessante essa pergunta. É verdade, é uma curiosidade, né? E aí, doutor? Na verdade, a urina, ela sai com a temperatura do próprio corpo. É verdade, e a nossa temperatura é uma temperatura alta, né? Sim, não é igual à temperatura externa, né? Aqui deve estar 20 graus ou um pouco menos. Uns 22. 22, então a bexiga ela armazena a urina dentro do corpo. O nosso corpo, ele está em temperaturas normais, 36,5, variando com grau para cima ou para baixo. Tá. Quando febre, acima de 37,5. Mas mesmo em condições normais, a sua urina vai sair a 36,5. Ah, faz sentido. Então ela sai quente porque tá armazenada quente. Está armazenada na temperatura do corpo. Mas ela esfria logo. Mas é interessante, curiosidade aí. Obrigada, Verônica. Aliás, vou deixar uma perguntinha para você importante. Já ouvi dizer, não sei se é mito ou verdade, mas que as pessoas que ingerem mais açúcares, seja no próprio açúcar como doce ou na forma de carboidratos, de pães, etc., se pode, então, aumentar a chance de infecções, seja ela urinária, já que ela é mais comum, porque fungos, bactérias se alimentam mais disso. Me responde agora ou daqui a pouquinho, Glaucia? Pode me responder. Isso é um mito ou é verdade? Não chega a ser mito nem verdade. O que acontece é, diabéticos comprovadamente têm mais infecção urinária. Então pode ser que tenha alguma relação. Sim. Com insulina. Não tanto porque a bactéria se alimenta dessa glicose, desse açúcar. Só que os pacientes que têm uma glicemia alterada têm um sistema imunológico pior. Então isso já favorece a entrada de bactérias e um sistema imune que não combate essas bactérias e não resolve. Entendi. Alguns estudos mostram que quem utiliza muito açúcar, independente de ser diabético ou não, tem uma maior incidência urinária. Ou seja, respondendo a sua pergunta diretamente, é verdade. Tá. Tanto é que quando perguntam, mas então uma das formas de prevenir é diminuir a quantidade de açúcar? Ninguém sabe responder. Pode ser que diminua. Pode ser que sim. Ninguém sabe responder se isso melhora, porque na verdade você está prevenindo uma diabetes que futuramente venha, ou se realmente uma quantidade de açúcar no seu sangue aumentada leva a isso. O fato é, evite uma quantidade grande de açúcar, vida saudável, né? E aí em homens e mulheres, aí a gente não está falando só das mulheres. Perfeito. Homens com diabetes também têm chances aumentadas por ter imunidade, então, mais baixa. É isso aí. Então, uma parte da pergunta é verdade e a explicação que talvez, na verdade é um pouco diferente. Exato. Tem perguntinha aí do público, Glaucia? Vamos para aqui, para a próxima. Mito ou verdade na tela, então? Olha lá. Não há relação entre pedras nos rins e infecção urinária. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Isso é mito, porque há. Há uma relação bem próxima. Não dá para falar que todo paciente que tem pedra vai ter infecção urinária, nem todo paciente que tem infecção vai ter pedra. Tá. O fato é, alguns tipos de pedra, principalmente as maiores, acima de 1 centímetro, 1,5 centímetros, elas podem ser contaminadas por bactérias. Então, aqui temos fotos de um cálculo, por exemplo, dentro do rim. Dependendo do tamanho dele, se você não elimina o cálculo, essas infecções urinárias elas continuam sendo recorrentes. Só que a infecção, porque até fazendo um parênteses para a gente entender. Quando a gente considera que esse paciente está tendo uma cólica renal, é quando a pedra sai do rim. Certo? Perfeito. Mas para o paciente ter infecção urinária, essa pedra tem que sair do rim, ou mesmo alojada no rim, ela já traz infecção urinária? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Pacientes que têm pedras nos rins e essas pedras são grandes, normalmente elas alojam bactérias. Tá. Isso leva já a uma infecção urinária. Certo. Por si só. A outra situação é uma pedrinha pequena que desce o canal. Então, ela desce o canal aqui pelo ureter, que a gente chama, que é esse tubinho, e uma vez que ela para aqui na ponta, o que acontece? A urina tenta descer, o ureter, que é o canal, faz uma contração, essa onda bate na pedra, volta para o rim e distende. Entendi. E aí vem a cólica. Então a cólica, independente da infecção urinária,
ela é uma demonstração, é um sintoma de que o paciente está obstruído em algum ponto do canal urinário dele. Tá. Todo paciente com cálculo que tem dor é porque em algum momento ele está obstruído. Certo. E ainda, até me diga, é realmente uma das maiores dores do mundo, né? Quando dizem... Comparam próximas a parto ou piores do que parto. Realmente, os pacientes, quando entram no pronto-socorro com dor de cálculo, é terrível. Eles viram uma emergência, eles passam na frente de todo mundo e vão direto com medicação. Eu achei que meu marido estava infartando. Sim, ele já teve 2 vezes. E de verdade, eu acho que quem já teve experiência de estar, assim, com a pessoa, quando ela começa a ter a crise real, é um negócio assustador, porque você não sabe o que você faz. Você tem que correr com a pessoa para o hospital, né? Não tem outro jeito. Tem que ir para o hospital. Principalmente, não precisa, na verdade, dá para começar com uma medicação tipo Buscopan, um anti-inflamatório, só que quando não melhora não tem jeito. Tem que ir. Porque se a pedra, por exemplo, está alojada aqui, ela não vai ser eliminada e o paciente não vai melhorar da dor. Isso é fato. E aí tem uma complicação que entra no nosso tema, que é da infecção urinária. Se o cálculo está parando a urina que está querendo descer, essa urina fica parada. Essa urina fica parada do cálculo até o rim. Igual água parada que a gente fala, que contamina, essa urina parada enche de bactérias que já estão lá, mas estariam descendo, essas bactérias proliferam e o paciente acaba somando a uma dor urinária de cálculo, ele tem uma infecção. E a infecção nesta região é mais séria do que uma região que a gente fala que seria na bexiga. Pode dizer isso? Com certeza, porque agora, na verdade, são 2 problemas. Você tem um cálculo que tem que sair daí, muitas vezes você tem que ir por formas endoscópicas, ou seja, você vai por dentro do canal, sobe até o cálculo e quebra e tira ele. E você tem infecção, que você tem que tratar com antibiótico. Então, são 2 situações. Uma é a infecção simples, que é a cistite, é só nessa região, que a gente chama de infecção simples, a cistite. Que é até mais comum. Que é mais comum. E quando as bactérias sobem o canal, elas ascendem o canal, esse paciente já ganha um outro tipo de infecção, que a gente chama de pielonefrite. A pielonefrite já é uma situação mais grave, que leva alguns pacientes para internação. Dá dor no corpo, dá febre, o estado geral do paciente piora, ele fica caidão, com muitas vezes acamado, entra no consultório, por exemplo, em cadeira de roda. Né? Mas sente dor mesmo não tendo a pedra? Sente dor, mas daí é uma dor nas costas. Tá. Mesmo sem pedra? Sim, que às vezes confunde com a pedra. Que interessante. Não, e eu imagino que tenham muitas dúvidas a respeito aí de pedra, de cálculo renal. Acho que é uma bela pauta para a gente fazer bem específica, porque de fato assusta. Antes de colocar o último mito ou verdade, só uma perguntinha a mais, até para o público que assiste, que já teve e sabe que está com uma pedra. Quando é recomendado, então, quando você faz um ultrassom, você descobre que você tem, por exemplo, lá umas 4 pedras. Quando é recomendada, então, a retirada das pedras ainda no rim para você não correr o risco delas irem para o canal? Tem uma indicação, tem um tamanho mínimo para isso? Tem. Esse tamanho ele é entre 0,5 e 0,6. Tá. Então, cálculos de 0,4 centímetros. 0,4 centímetros sempre vem no laudo. Cálculos de 0,4, 0,3. Tá. Cálculos menores do que isso, que chamam microcálculos, eles vão ser eliminados sozinhos. Tá. Então, não necessita que o médico vá lá e retire. Perfeito. Cálculos de 0,5, 0,6, 0,7, eles precisam de alguma intervenção. Não necessariamente uma cirurgia, mas algumas intervenções, por exemplo, que quebra com umas máquinas, que elas fazem umas vibrações, né, por ondas de rádio, fragmenta o cálculo lá dentro, e essas pedrinhas ficam menores, e aí o paciente elimina. Entendi. Até para prevenir a crise, que é complicada. Vamos para mais uma perguntinha, último mito ou verdade, então, na tela. A pergunta do público. Suelen, obrigada, um beijo. Fazer muitas duchas íntimas no dia, então, pode dar infecção urinária? Interessante a pergunta. Até que ponto a gente fala aí de uma higiene que é bacana e até o fato aí das duchas íntimas? Pode. Na verdade, as duchas íntimas, elas... Tanto o ginecologista fala, dá a explicação de que aumenta as infecções de vagina, aumenta o número de corrimentos, de vaginoses, como eles chamam, como também aumenta a incidência de infecção urinária. Tá. No fundo, você está tirando a proteção natural da mulher, né?
e facilitando com que essas bactérias subam. Então, no fundo, as duchas aumentam sim essa incidência. Então, a higiene ela deve ser feita, porém, não ultrapassando um limite para que a gente tenha uma proteção natural do corpo. Exato, exato. Só posso agradecer. Com a gente hoje, Dr. Danilo Galante, urologista, que esteve explicando hoje a respeito dos mitos e verdades da infecção urinária, mas é claro que a gente sempre vai dar uma passadinha em cálculo renal, que é algo hoje que eu acho que tem que ser dito, até porque tem muita gente estudando até que ponto a alimentação está sendo envolvida, né, nesses pacientes que têm muitos cálculos recorrentes, enfim, acaba de ter uma crise, quando vai fazer um exame já tem um outro ali e crescendo, então eu acho que é uma pauta para a gente trazer para Você Bonita também. Agradeço as perguntas e vou passar o Insta para vocês. Quem quiser saber mais, pode encontrar o trabalho do Dr. Danilo, então, no medprimus, @medprimus, PRIMUS, tudo junto, para vocês tirarem mais dúvidas. Obrigada, doutor. Até a próxima. Sempre. Muito obrigada.